A escuridão engole tudo. Um silêncio pesado, quebrado apenas por uma respiração ofegante, como se o ar estivesse preso na garganta. Uma voz jovem, trêmula, corta o vazio. Eu não deveria ter aberto aquela mensagem. Agora ele sabe onde estou. O que você faria se o passado que você esqueceu começasse a te perseguir? Se uma única notificação no seu celular pudesse mudar tudo? Bem-vindos à Névoa Alta, onde os segredos nunca ficam enterrados por muito tempo. O celular de Lívia vibra sobre a mesa de madeira lascada, o som ecoando no quarto mal iluminado. A tela pisca com uma luz fria, exibindo uma mensagem que não deveria estar ali. Você já esteve aqui antes. Quer lembrar? Lívia, 17 anos, cabelo castanho bagunçado e olhos que parecem guardar mais do que ela mesma entende. Encara o aparelho com um misto de curiosidade e medo. Ela não é como os outros. Sua mente é uma armadilha de memórias, capturando cada detalhe com uma clareza assustadora. Um dom, talvez. Ou uma maldição. Névoa Alta é uma cidade que parece congelada no tempo. Ruas estreitas serpenteiam entre casas de pedra desgastadas, e a floresta densa ao redor parece sussurrar à noite como se guardasse segredos que ninguém ousa desenterrar. Os postes de luz piscam, como se hesitassem em revelar o que se esconde nas sombras. Lívia cresceu ouvindo histórias sobre desaparecimentos na cidade, casos nunca resolvidos, sussurrados pelos mais velhos em tons de advertência. Mas histórias são só isso, certo? Até que se tornam reais. Lívia aperta o celular com força, os nós dos dedos branqueando. Outra mensagem chega, e depois mais uma. Cada uma é uma peça de um quebra-cabeça que ela não pediu para montar. A casa do espelho está esperando. Você já conhece o caminho. E então a última, que faz seu coração disparar. Uma foto dela mesma, tirada na noite anterior, caminhando pela rua principal da cidade. Alguém a estava observando. Alguém sabe onde ela está. Mas quem? E por quê? Na escola, Lívia tenta manter a fachada de sempre. O sarcasmo rápido, o sorriso torto que desarma qualquer desconfiança. Mas hoje, seus olhos estão distantes. Theo, seu melhor amigo, percebe. Ele é o tipo de garoto que vive com fones de ouvido e uma mochila cheia de gadgets, sempre tentando hackear algo só pelo desafio. Lívia, você tá com cara de quem viu um fantasma, ele diz mexendo no laptop. Ela hesita, mas mostra as mensagens. Theo franze a testa, seus dedos voando pelo teclado enquanto tenta rastrear o remetente. Impossível. O número não existe. É como se a mensagem tivesse vindo do nada. O ar fica mais pesado. Lívia sente um arrepio, como se alguém estivesse olhando por cima do seu ombro. Na cantina, Lívia cruza olhares com Clara, a nova aluna. Clara é um enigma. Cabelo preto liso, olhos que parecem ver através das pessoas, e uma calma que não combina com a energia caótica de uma escola. Você já ouviu falar da Casa do Espelho? Clara pergunta, quase como se soubesse das mensagens. Lívia sente um aperto no peito. A Casa do Espelho é uma lenda local, uma mansão abandonada na floresta, onde dizem que coisas estranhas acontecem. É só uma história idiota. Lívia retruca, mas sua voz vacila. Clara sorri, um sorriso que não chega aos olhos. Às vezes, as histórias são mais verdadeiras do que parecem. A curiosidade de Lívia é como uma chama que não apaga. Contra todos os avisos de Theo. Você tá louca? Não vai pra lá sozinha. Ela decide ir até a Casa do Espelho. É noite, e a floresta parece viva, com galhos que estalam e sombras que dançam. O caminho é iluminado apenas pela lanterna do celular que treme em sua mão. A mansão surge entre as árvores, uma estrutura decadente com janelas quebradas e uma porta de madeira apodrecida. Lívia para, o coração batendo alto demais. Preso na porta, um bilhete escrito à mão. Você já esteve aqui. Olhe para trás. Ela gira o corpo lentamente, o feixe da lanterna cortando a escuridão. Algo se move entre as árvores, uma figura alta, encapuzada, que parece engolida pela neblina antes que Lívia possa focar. Seu grito ecoa, abafado pela floresta, e a lanterna cai, a luz piscando até apagar. O que ela viu? Era real ou apenas sua mente pregando peças? Em Névoa Alta, as respostas nunca vêm fácil. E Lívia, quer ela queira ou não, já está no centro de algo muito maior do que imagina. O que está escondido na Casa do Espelho? Quem sabe o segredo de Lívia? E mais importante, o que acontece quando você olha para trás e algo olha de volta? O que você faria se acordasse sem saber como chegou em casa? Se a última coisa que lembrasse fosse uma sombra na floresta, um bilhete que não explica nada e uma chave que não deveria estar com você? Em Névoa Alta,
A linha entre o real e o impossível é tão fina quanto a neblina que engole a cidade. Lívia está prestes a descobrir que algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. E o pior, algo, ou alguém, já está do outro lado, esperando. Lívia abre os olhos com um sobressalto, o coração disparado como se tivesse corrido uma maratona. Ela está na cama, no seu quarto, a luz fraca do amanhecer infiltrando-se pelas cortinas. Mas algo está errado. O ar está pesado, como se carregasse um segredo que ela não consegue alcançar. Ela sente um ardor nos braços, e ao levantar as mangas da blusa, encontra arranhões vermelhos, como se galhos a tivessem agarrado. No bolso da calça, uma chave antiga, de metal frio, com detalhes entalhados que parecem pulsar sob seus dedos. Como ela voltou da casa do espelho? E o que aconteceu na floresta? Na escola, Lívia tenta se agarrar à rotina, mas sua mente está em outro lugar. Theo a encara com preocupação, os fones de ouvido pendurados no pescoço como sempre. Você tá bem? Parece que não dormiu. Ela hesita, mas mostra a chave e conta sobre a noite anterior, ou o que lembra dela. Theo, com sua mistura de curiosidade e cautela, insiste que eles precisam investigar. Essa chave não é qualquer coisa, Lívia. E essas mensagens? Alguém tá brincando com você. Ou pior. Ele tenta rastrear o número das mensagens novamente, mas o resultado é o mesmo. Um vazio digital, como se o remetente não existisse. Clara aparece na hora do almoço como se soubesse exatamente onde encontrar Lívia. Seus olhos escuros parecem perfurar, e sua voz é calma demais para o que diz. Você foi até a casa do espelho, não foi? O que encontrou lá? Lívia sente um arrepio. Como Clara sabe? Ela confronta a garota, mas Clara apenas sorri. Um sorriso que esconde mais do que revela. Às vezes, as respostas estão onde você menos espera. Mas cuidado, Lívia. Nem tudo que você lembra é verdade. Antes que Lívia possa pressionar, Clara se afasta, deixando-a com mais perguntas do que respostas. De volta ao quarto, Lívia não consegue parar de pensar na chave. Sua memória fotográfica, que sempre a ajudou a resolver problemas, agora a atrai com fragmentos que não fazem sentido. Ela fecha os olhos e por um instante vê uma criança correndo pela floresta, segurando a mesma chave, o rosto borrado como em um sonho. É ela? Ou outra pessoa? A visão desaparece, deixando um vazio que a faz estremecer. Theo aparece trazendo uma descoberta. Ele encontrou um artigo de jornal online, amarelado pelo tempo digital. Há 20 anos, uma família desapareceu na casa do espelho, e um experimento secreto foi mencionado nos rumores. Uma garota sobreviveu, mas seu nome nunca foi revelado. Você acha que tem a ver com você? Theo pergunta hesitante. Lívia não responde, mas a chave parece mais pesada em sua mão. A curiosidade a leva de volta à floresta, dessa vez com Theo, que insiste em ir junto. A casa do espelho parece ainda mais sinistra à luz do crepúsculo, com suas janelas quebradas refletindo o céu avermelhado. Dentro, o ar é frio e o chão range sob seus pés. Lívia encontra um cofre escondido atrás de um quadro torto e a chave encaixa perfeitamente. Dentro, há um espelho rachado, com bordas que parecem pulsar com uma luz fraca, e uma fita de vídeo antiga. Theo conecta a fita a um velho projetor que encontram na sala, e a imagem trêmula na parede empoeiradas. A fita começa a rodar, e uma voz distorcida enche o ambiente. Você nunca saiu de verdade. A tela mostra imagens fragmentadas. Uma criança, uma sala cheia de espelhos e algo que parece um laboratório. Lívia sente um aperto no peito, como se a voz estivesse falando diretamente com ela. Theo segura seu braço, pálido. Lívia, isso não tá certo. Vamos embora. Mas ela não consegue se mover. O espelho na sala começa a vibrar e Lívia se aproxima, hipnotizada. No reflexo, ela vê a si mesma, mas algo está errado. O reflexo sorri, enquanto seus próprios lábios tremem de medo. A voz na fita repete. Você já esteve aqui e nunca deixou de estar. De repente, Clara aparece na porta, ofegante. Vocês não deveriam estar aqui! Ela grita, mas suas palavras são cortadas por um barulho vindo do andar de cima. Passos pesados, como se algo estivesse se aproximando. Lívia olha para o espelho uma última vez, e o reflexo pisca, como se soubesse algo que ela não sabe. A tela escurece e o som dos passos fica mais alto. O que está escondido na casa do espelho? E por que Lívia ciente que já viveu esse momento antes? Em névoa alta, os segredos não ficam enterrados. Eles voltam como sombras que se movem quando você não está olhando. E Lívia? Ela está mais fundo nesse mistério do que jamais imaginou. O que o espelho sabe? E o que, ou quem, está descendo as escadas?
O que você faria se descobrisse que suas memórias não são suas? Que o reflexo no espelho conhece segredos que você enterrou? Ou que alguém enterrou por você? Em névoa alta, a verdade é como a neblina, escorregadia, sufocante e impossível de ignorar. Lívia está no coração de um mistério que ameaça engoli-la, e cada passo a leva mais fundo em um labirinto de mentiras. Um som ecoa na casa do espelho, passos pesados descendo as escadas. Algo está vindo, e desta vez, não há como fugir. A sala da casa do espelho parece encolher, as paredes pulsando com um frio que corta a pele. Lívia está congelada diante do espelho rachado, o reflexo sorrindo com uma malícia que não pertence a ela. A voz distorcida da fita ainda ecoa. Você nunca saiu de verdade. Theo puxa seu braço, a voz trêmula. Lívia, a gente precisa sair agora. Clara na porta parece hesitar, os olhos dela fixos na escada escura onde os passos ficam mais altos, mais próximos. A luz do projetor pisca, lançando sombras que dançam como fantasmas. Lívia sente a chave antiga queimar em sua mão como se estivesse viva. Ela sabe, a resposta está aqui. Mas a que custo? Lívia, Theo e Clara correm para fora da mansão, o som dos passos os perseguindo como um eco vivo. A floresta de névoa alta parece fechar-se ao redor deles, os galhos estalando como se sussurrassem ameaças. Clara, ofegante, finalmente fala. Você não entende, Lívia. Você já esteve aqui antes, como parte do experimento. Lívia para, o coração disparado. Que experimento? Do que você está falando? Clara hesita, mas a urgência a força a continuar. Ela revela ser filha de um cientista que trabalhava na Casa do Espelho há 20 anos. Era sobre memórias, ela diz, os olhos brilhando com algo entre medo e culpa. Eles queriam controlá-las, gravar, apagar, reescrever. Você era uma das crianças. Lívia sente o chão sumir. Sua memória fotográfica, sempre sua maior força, agora parece uma armadilha. Fragmentos de visões voltam. Uma criança correndo, espelhos brilhando, uma voz sussurrando seu nome. Eu não lembro disso. Ela murmura, mas a dúvida a consome. Clara entrega um pendrive. Está tudo aqui, mas cuidado, ele não vai deixar você descobrir a verdade. Antes que Lívia possa perguntar quem é ele, um vulto surge entre as árvores, a mesma figura encapuzada que ela viu antes. Theo grita, mas é tarde. A figura o agarra, e em segundos ele desaparece na neblina. De volta à cidade, Lívia e Clara se escondem na casa abandonada de Clara, um lugar tão decrépito quanto a casa do espelho. O pendrive revela um vídeo granulado. Uma Lívia criança, com no máximo 5 anos, em uma sala cercada de espelhos. Um homem de jaleco fala sobre conectar memórias e quebrar o ciclo. A câmera foca em um espelho que pulsa com luz, e a voz do homem diz: ela é a chave, a única que sobreviveu. Lívia sente um vazio no peito. Suas memórias de infância, os pais, as brincadeiras, a vida em névoa alta, são reais? Ou foram plantadas? Clara explica. O espelho não é apenas um objeto. É uma tecnologia experimental capaz de gravar e manipular memórias criada para controlar mentes. Lívia foi a única cobaia que se conectou ao espelho, mas algo deu errado, e o projeto foi abandonado. Ou quase. Alguém quer o espelho de volta, e está disposto a tudo para consegui-lo. Uma nova mensagem chega ao celular de Lívia. Traga o espelho para a casa do espelho, ou Theo morre. O número, como sempre, é impossível de rastrear. Lívia não tem escolha. Ela volta à casa do espelho, agora com Clara, carregando o espelho rachado que tirou do cofre. A mansão parece diferente, como se estivesse esperando por elas. As luzes piscam, e o ar está carregado de eletricidade. A figura encapuzada aparece revelando-se como um homem de meia-idade, com olhos frios e uma cicatriz cortando o rosto. Você não deveria ter voltado, Lívia, ele diz, a voz grave. Mas o espelho, ele sempre soube que você voltaria. Ele segura Theo, amarrado e inconsciente, e exige o espelho em troca da vida do amigo. Lívia hesita, mas algo dentro dela, talvez uma memória, talvez instinto, a faz ativar o espelho. Uma luz ofuscante enche a sala, e uma visão a atinge. Ela mesma, adulta, em uma névoa alta destruída, ruas vazias e espelhos quebrados por toda parte. A voz do homem ecoa. O ciclo se repete. Sempre. Lívia tenta lutar, mas o homem avança, e Clara, em um momento de desespero, joga uma cadeira contra ele. O espelho cai, rachando ainda mais, e a luz se intensifica. Vidro se estilhaça, e um grito corta o ar. A tela escurece, deixando apenas o som de cacos caindo. Em névoa alta, o passado nunca morre. Ele se reflete, se repete, se reinventa. Lívia está no centro de um ciclo que não entende,
e cada escolha a leva mais perto de uma verdade que pode destruí-la. O que ela viu no espelho? E o que acontece quando o ciclo finalmente se fecha, ou se recusa a fechar? O que resta quando tudo que você acreditava ser verdade desmorona? Quando o espelho que reflete sua vida mostra um estranho em seu lugar? Em névoa alta, as respostas são como sombras. Elas mudam de forma, escapam do alcance e, às vezes, te seguem até o fim. Lívia está diante do espelho rachado, com cacos de vidro espalhados pelo chão e uma verdade que ameaça quebrá-la por dentro. O ciclo está se fechando, mas a que preço? E mais importante, será que ele realmente pode ser quebrado? Prepare-se. O que vem a seguir não é um fim, mas um convite para olhar mais fundo no escuro. A sala da casa do espelho é um caos de luz e sombra. O espelho rachado pulsa com uma energia que faz o ar vibrar como se estivesse vivo. Lívia segura o artefato com as mãos trêmulas enquanto o homem com a cicatriz, agora revelado como Dr. Elias, um dos cientistas do experimento original, aponta uma faca para Theo, ainda amarrado e grogue no canto da sala. Clara, ofegante, segura os restos de uma cadeira quebrada, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. "Entregue o espelho, Lívia!" Elias rosna, a voz carregada de uma obsessão que transcende a razão. "Você não entende o que ele pode fazer, o que nós podemos fazer." Lívia sente a chave antiga no bolso, quente contra sua pele. Sua memória fotográfica, que sempre foi sua força, agora a inunda com fragmentos desconexos. Uma criança chorando, espelhos brilhando, uma voz sussurrando: "O ciclo nunca termina." Ela olha para o espelho e vê por um instante não seu reflexo, mas uma versão dela mesma, mais velha, com olhos vazios, em uma névoa alta em ruínas. "Você não vai controlar ninguém," ela diz, a voz firme apesar do medo. Com um grito, ela joga o espelho contra o chão e a sala explode em luz. O impacto do espelho libera uma onda de energia que derruba todos. Lívia sente sua mente sendo puxada como se estivesse caindo em um poço de memórias. Ela vê flashes. Ela mesma, criança, sendo levada para a casa do espelho por uma mulher que se parece com Clara, mas mais velha, com olhos cheios de segredos. A voz de Elias ecoa na memória. Ela é a chave, a única que sobreviveu. Quando Lívia volta a si, Elias está de pé, furioso, mas ferido por um caco de vidro. Clara corre para desamarrar Theo enquanto Lívia enfrenta o cientista. "O espelho podia reescrever memórias," ele diz, rindo apesar da dor. "Controlar mentes, criar realidades. E você era perfeita." Lívia percebe a verdade. Suas memórias de infância, seus pais, até sua vida em névoa alta, tudo pode ser uma mentira plantada pelo espelho. Mas ela não é mais uma vítima. Com um movimento rápido, ela empurra Elias contra uma parede já instável que desaba sobre ele. A casa do espelho geme como se estivesse viva e começa a ruir. Lívia, Theo e Clara correm para fora, a neblina engolindo a mansão enquanto ela desmorona em uma cacofonia de madeira e vidro. De volta à cidade, a polícia chega ao local, atraída pelo barulho. Elias é encontrado vivo, mas inconsciente, e levado sob custódia. Entre os escombros, documentos são recuperados. Relatórios sobre o experimento, listas de cidades onde ele foi replicado, nomes de outras cobaias. Lívia lê um trecho que a faz estremecer. O ciclo não depende de um único espelho. Ele está em todos eles. Ela olha para Clara, que evita seu olhar. "Você sabia disso o tempo todo, não é?" Lívia pergunta, a voz carregada de traição. Clara hesita, então murmura: "Eu só queria te proteger, como ela me pediu." Antes que Lívia possa perguntar quem é ela, Clara desaparece na multidão. Lívia começa a recuperar memórias verdadeiras, momentos com pais que não reconhece, uma casa que não é a de névoa alta. Mas buracos permanecem, como peças faltando em um quebra-cabeça. Theo, ainda abalado, promete ajudá-la a descobrir a verdade. "Seja lá o que for, a gente enfrenta junto," ele diz com um sorriso fraco. Lívia concorda, mas uma sensação de inquietação não a deixa. O ciclo acabou? Ou apenas mudou de forma? Dias depois, Lívia tenta retomar a vida, mas nada parece normal. Ela evita espelhos com medo do que podem mostrar. Sua memória fotográfica, agora uma aliada incerta, capta detalhes que a perturbam. Rostos estranhos em fotos antigas, lugares que ela jura nunca ter visitado. Uma noite, enquanto arruma seu quarto, ela encontra um celular que não é o seu, escondido entre seus livros. A tela acende sozinha, exibindo uma mensagem. O ciclo nunca termina. Lívia olha para a janela, onde seu reflexo deveria estar. Por um segundo ele pisca e desaparece. O som de uma nova notificação ecoa e a tela escurece. Em névoa alta,
Os segredos não terminam. Eles se transformam. Lívia destruiu o espelho, mas será que destruiu o ciclo? Ou será que ela, sem saber, é a peça que o mantém vivo? Algo está lá fora, esperando, refletindo. E na próxima vez que você olhar no espelho, talvez veja mais do que seu próprio rosto.